Olá, amigos, nós estamos começando mais um podcast Pode Falar Dori. É uma produção do Jornal Diário de Mogi, que você pode acompanhar um programa novo a cada terça-feira. E esse programa, ele nasceu de uma conversa, de um projeto do Dori Bucô, de contar casos ligados ao direito do consumo e do fornecedor, que sejam engraçados, mas que tenham sempre um fundo, né, de dar um toque, de uma informação nova sobre esses casos que podem acontecer comigo, com Dori, com qualquer pessoa. Não é, Dori? Tudo bem? Qualquer pessoa, tudo bem. Você está falando o projeto... Gente, é nessa câmera, né, produção? Esse projeto que a Lili acabou de falar é verdade, eu conversei. Imagine, olha as feras que eu conversei. Renato Consenza, Gustavo Pinho, o Darwin Valente. Abraço pro Darwin. Abração, Darwin. O Darwin é meu guru, meu professor. O Túlio da Zambiajo. E olha, e o nosso amigo, que é novo amigo, que anda de moto. Conhece alguém que anda de moto? Josué Suzuki. Então você imagina. E aí, trocando essas ideias, eles falam, pô, isso é legal, né? É uma forma de orientar. Sim. E com casos curiosos de diversão. É uma pedagogia, uma forma de trabalho que a gente já faz isso em empresa, na faculdade, mais de 30 anos, e as pessoas gravam. E eu acho que esse caminho também da graça, né, do lúdico, né, da brincadeira, também ensina muito, né? E hoje, Dori, a gente vai falar... não esquece mais, viu? Nunca. Se você falar artigo... Gente, se você falar artigo, passou 10 minutos, já esqueceu. Nem sabe nada, No direito é assim, né? E hoje, no programa de hoje, a gente vai falar de uma coisa muito séria, né? Que é o endividamento. Mas verdade. Antes, a gente vai começar com uma das histórias que o Dori conta aqui no nosso podcast. Uma história de um noivo, uma noiva, um noivo baixinho. Como é que é essa história, Dori? Mas antes tem até aqui, novidade hoje. Ó, gente, olha aqui, olha o prestígio. É para lá agora? Eu falo que essa produção muda tudo. Então agora é para lá. A caneca da RTV Filmes. A Lili tem a dela também. Aqui, ó, Lili, vamos brindar, né? Aqui, ó. A nossa. Ó, a RTV Filmes, que é o local onde a gente grava o podcast. A gente aqui é muito bem tratado, sinceramente falando, muito bem tratado. A Lili comentou uma situação em que, infelizmente, o Brasil bateu um recorde triste, muito triste, do chamado endividamento. As famílias. Nós trouxemos matéria, saiu na imprensa, os grandes jornais, o Estadão, o Jornal Diário de Mogi e o programa De Olho nas Compras, nós comentamos sobre isso. Na TV Diário. Na TV Diário. Há mais de 16 anos, hein? Faço questão até de comentar que a gente está lá e no jornal, acho que você nem tinha nascido ainda quando eu estava lá. Então, mas infelizmente, no nosso país, nós temos... Aqui, se alguém puder... Dá para aproximar, professor? Alguém tiver condições de enxergar, infelizmente, o endividamento, Lili, já atingiu quase 80% das famílias. Endividamento. A Lili é endividado, o Dori é endividado, o Leozinho é endividado, nós somos endividados. O que é isso? Você tem pagamento de carnê, de conta, água, luz, telefone, carro, essas coisas você tem. Então, você vai controlando e vai levando. Mas nós já estamos com muito mais... a chamada gravidade do endividamento, porque nós estamos com inflação, desemprego, guerra da Ucrânia, nós estamos ainda com a pandemia e os empregos não estão tão grandes, né? Tanta abertura, e as pessoas estão se inventando, e ali, para se inventar, infelizmente, eles estão buscando financiamento em cartão de crédito e cheque especial. Só para vocês terem uma ideia, um cartão de crédito, quando você entra no rotativo, depois nós vamos dar as dicas também para tentar escapar disso. Mas o endividamento no cartão de crédito, no ano, é em torno dos juros de 400, 450. Tem cartão que cobra até 800% ao ano. E a nossa inflação
junto com a nossa poupança, está em torno aí de 6,5, 7. Então, você imagine, 6,5, 7 contra 400, 700, 800. A pessoa... E é 6,5, 7 ao Ao ano, né? fez bem falar. Ao ano. Então, se você for pensar nisso, vira uma bola de neve, você não vai conseguir sair disso, então não é o caminho. E Lili, e para piorar esse recorde negativo, nós ainda temos que do endividamento, nós temos o superendividamento. E desse superendividamento, praticamente 11%, 10,5% cacareco, 11% das famílias estão quebradas, falidas. Estou falando isso no Brasil. Então, o que significa isso? Se fosse uma empresa, teria fechado as portas. Porque se empresa, você ainda tem recuperação. Você pode fazer. Tem meio de conseguir isso, né? Uma família você não consegue. Sim. Você quebrou. Então, a gente vai comentar sobre isso. Então, nós já estamos com 80% de brasileiros, né, famílias brasileiras endividados, a mais do que era, super endividados, que já estão quebrados, sem condições de pagar. Tem até um dado, esse dado que o Dori trouxe, né? É legal a gente sempre citar a fonte, especialmente hoje, que todo mundo fala muito, né? Tá todo mundo aí quebrado, tal, mas não tem o dado, né? E esse dado é da Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo. Então, assim, para ter uma ideia, né, gente? Esse índice é 7,9%. Então, é assim, a cada 10 brasileiros, 8 tem uma dívida. Grande. E 30% desses aí, hoje, tem uma conta em atraso. E essas contas em atraso são contas de bens fundamentais. Água, luz, né? Então, quer dizer, é uma situação realmente muito complicada. Agora, Dori, você falou, e tem jeito de... Tô super endividado, o que eu faço? Bom, em primeiro lugar... Pergunta importante da Lili. Em primeiro lugar, tomar consciência do que você tem de problema. Como é que você faz isso? Então, você vai elencar, senta-se à mesa, uma folha de papel, caneta, chama a tua família, porque todos devem participar, aqueles que moram naquele núcleo, naquela casa, e listar tudo que você tem de despesa, tudo que você tem de saída de dinheiro. E do lado de cá, tudo que tem de entrada de dinheiro, que são seus recursos. E aí o que está acontecendo? 80% do Brasil não está dando conta, está gastando muito mais do que recebe. Quando fala saída, Dori, é bom a gente falar. É o quê? É tudo. Café da manhã, supermercado, carne, feira, porque é separado. Transporte, gasolina, quando o filho está na escola, se ele está numa escola pública, é alguma despesa que o filho tem na escola pública, o transporte, alimentação, às vezes a criança não pode comer a merenda, tem isso também, né? Então, isso é mais importante. as contas todas, né? Água, luz, celular, internet. Um raciocínio interessante, você chegou a fazer isso, então você chegou à conclusão... Condomínio, aluguel. Devo muito, tá bom. Pega um dia e depois você pega uma semana, começa com um dia e sai com uma caneta e um papel, vai marcando tudo que você gasta no dia. Claro que você acordou, acendeu a luz, né, você depois vai tomar banho, você tem lava água, roupa, você tem essas outras contas. Mas eu estou dizendo aquelas contas que são chamadas invisíveis, que às vezes você não percebe. A Lili acabou de falar. Então eu vou comprar pãozinho, vou comprar leite, vou pegar ônibus, vou no cinema. Vai marcando, pedir uma pizza. Essas são as chamadas despesas invisíveis, não aparecem. Então, nós já fizemos quanto nós estamos gastando, quanto nós estamos recebendo. E daí, as despesas do dia a dia. Depois você faz uma semana. Aí você vai chegar à conclusão, depois de uma semana, vamos dizer que você faça de domingo a domingo. No próximo domingo, você chegou à conclusão e olhando tudo aquilo, você fala, mas peraí, estou gastando demais, tem coisas que eu posso cortar. E o que é que eu posso cortar? São os chamados supérfluos, são os chamados não essenciais. Você não vai cortar água, luz, você não vai cortar a parte do gás, você não vai cortar os alimentos, mas você vai fazer o quê? Nós vamos comentar, vai diminuir as suas exigências, as marcas, padrões enormes, valores, você vai tentando reduzir a quantidade, reduzir o chamado poder de compra. Então, eu vou gastar 400,
Mês passado eu gastava 400, levava carrinho pela metade, você gasta agora nesse mês menos da metade, ou menos 400. E depois do outro mês, daqui a pouco, chega um momento que você não está levando mais nada. Por quê? Porque a inflação está muito alta. Então, você chegou à conclusão, no próximo domingo eu vou tentar diminuir tudo aquilo que eu acho desnecessário. Olha, vamos parar com a academia, vamos parar de ir no cinema, mas é um mês você faz um teste, depois você vai verificando, poxa, sobrou um dinheiro. Aí, com esse dinheiro, nós temos umas dicas aqui. Você vai pagar, claro, as chamadas dívidas essenciais. Essa você não pode deixar de pagar. Não pode, porque senão você não sobrevive. Sem água, sem luz, né, Lili? Você não consegue. Então, quais são as dicas que nós trouxemos? Dicas curtas. Já fizemos os gastos, já fizemos as despesas, já fizemos as receitas. Aí você começa a verificar o que você pode cortar chamado supérfluo. Como eu falei, academia, ginástica, compra de roupa, eu posso deixar, vai deixando para ver como é que você vive esse mês. E depois, se essas contas ainda continuarem no vermelho, você não consegue, você tem que escolher aquelas que podem atrasar. É difícil. As que não podem atrasar são as essenciais. Novamente. O gás, luz e água. E alimento, você não consegue. Alimento, não tem como. Mas eu deixo de comer no restaurante, deixo de pedir pizza, eu deixo de comer na lanchonete, eu vou começando a fazer em casa, eu vou comprando, eu vou tentando resolver isso. Depois eu passo o seguinte, você vai trocar as dívidas. Como é que eu troco as dívidas? Jamais faça uso de cheque especial ou do cartão de crédito, chamado cartão de crédito rotativo, que eu falei, 800, 700, 600%. Isso é bola de neve, você não acaba de pagar nunca. Você paga, o juro é tão alto que você continua devendo do mesmo jeito no próximo mês. Então, é direito seu também o quê? Vou fazer um parcelamento, vou até a Lili é meu banco, dona Lili, eu quero fazer o pagamento. A Lili me divide em 15 vezes. Paguei a primeira por escrito com o valor total e a quantidade de parcelas. Por escrito. Parcela, está aqui, Lili, tá. Em 5 dias, a dona Lili precisa tirar meu nome do cadastro dos devedores, porque eu já paguei a primeira, então eu demonstrei interesse e cumprimento. Agora, se eu não pagar a terceira, a quarta, dona Lili coloca de novo o meu nome. E outra coisa, pensa-se assim, depois de 5 anos acaba a dívida. Não, gente, a dívida não acaba. O seu nome é que sai depois de 5 anos, está no artigo 43, sai do cadastro do Serasa, do chamado SPC. Esses cadastros, eles ficam o seu nome negativado 5 anos, mas a dívida vai continuar. O nome sai, mas a dívida vai, porque senão, Lili, seria fácil. Eu compro da Lili uma roupa da loja dela, passa 5 anos, eu não paguei, o meu nome saiu e eu não devo mais a calça para a Lili? Não, a dívida, ela continua. Aí, nessa questão aí do supérfluo, algumas coisas que a gente não percebe, né? Por exemplo, cabelo, manicure, lavar carro. São todas prestações de serviços que você pode... Invisíveis. Né? Invisíveis, mas que você pode começar a mudar. Agora, a dívida, por exemplo, você falou uma coisa importante, a questão da família, né? Acho que criança, ou adolescente, tem né? Todo mundo participar, porque tem que ser uma decisão da família, né? E a criança tem que ter, desde o início, a sensação, a noção da responsabilidade da participação familiar de ajudar. Então, você dá, sei lá, R$10 para o seu filho e ele sabe que se ele gastar aqueles R$10, ele não vai ter mais, que eu estou dando um exemplo. E, com isso, ele vai aprender a controlar os tais R$10, porque deu, pagou, acabou, mais, deu, pagou, acabou, mais. Aí ele não vai aprender. Agora, Dori, tem alguma situação que a pessoa pode não pagar a conta? Não pagar? Que a situação está ruim, tem algum amparo? Ele não que ela deve, pode fazer? Você fez uma pergunta importante. Ele não deve fugir do credor. Por exemplo, a pessoa está desempregada, não tem outro... Não tem jeito, estou passando né? fome, não tem emprego. Procura o devedor, procura o chamado credor. Não vá sumir. Por quê? Ele pode negativar, ele pode processar. E com isso você vai ter dificuldade de emprego, você vai ter dificuldades se você passar num concurso, você vai ter mais dificuldades de tirar documentos, essas coisas. Então, você precisa, em primeiro lugar... Assumir essa dívida, Assumir que eu devo, mas pagar o que eu posso. Agora, procurar. Então, daqui a pouco, de vez em você pagar em 5, você paga em 10, em 15, porque as pessoas querem receber. Mas você tem que fazer o seu orçamento nas suas condições.
Mas o que você comprou, você tem que pagar. E há situações, né? A Prefeitura de Mogi das Cruzes, por exemplo, recentemente ela tem aprovado algumas legislações para facilitar esse pagamento. No caso da água, por exemplo, antes era um determinado período. Agora eu acho que a pessoa pode dividir e pagar até em 16 anos. Porque você vê que existe essa condição e também a nova legislação ela reduziu o valor da parcela mínima, né? Que era você só podia pagar aquilo. É uma forma aí que você tem de também... E a dívida não vai astronomicamente subindo. Por quê? Sim. Porque você já controlou. Agora, tem que ter... não tenho coragem. Não é não. Eu morro de vergonha. Não. Você está devendo. Então, você quer pagar, mas como é que eu faço? Procura e tenta conversar. O cara não vai bater em você, vai tentar conversar. Então vou tomar seu carro, vou tomar sua casa, vou tomar... Quer dizer, tudo isso são situações que você aí procura um profissional, se for o caso, tanto de educação financeira quanto de um advogado. Ô, Dori, e tem um perfil quem é que deve mais? Homem ou mulher? Tem uma idade? Tem normalmente um perfil do devedor? Assim? Ou isso também mudou agora por causa da pandemia? Olha, mudou, mas mudou para ficar mais patente que a mulher é que controla mais. Se a mulher for ministra da economia no país, ela vai dar um jeito. Olha aí. Porque o homem, ele gasta, ele quer comprar, ele vai no shopping e ele entra no shopping, vai na loja, compra e sai. A mulher, ela vai fazer pesquisa, ela vai conversar, ela compra para o pai, para a mãe, para o marido, para o filho, ela conhece o mundo, ela sabe a alimentação. A mulher é que domina o orçamento doméstico e, volto a dizer, o dia que nós tivermos uma mulher que seja ministra da economia, nós vamos ter um país mais redondo. Porque é uma característica dela. Nori, 15 minutos já de podcast. Acabou já? Não, você não ia contar a história do noivo? Não, o melhor a gente deixou pro final, então, né? É o noivo. Então, esse noivo era um noivo baixinho. Nada contra o baixinho, mas ele era baixinho. E fiz um financiamento para comprar um grande apartamento maravilhoso, valor assim absurdamente alto, porque ele tinha uma noiva altíssima, belíssima, uma modelo. E ele queria fazer, como ele falava para mim, fazer moral, fazer presença. Eu quis, né, mostrar para ela que eu podia. E é óbvio que ele não conseguiu pagar, era mais do que ele podia, e começou aí ele com a noiva, que ele queria casar com a noiva, ele queria aquele apartamento para o casamento, ia até a construtora para poder conversar, para tentar negociar, e conversava até com o dono da construtora. Por que eu estou repetindo isso? Porque ele fez várias vezes essas visitas. E o que aconteceu? O dono da construtora, dos apartamentos, que o baixinho ainda devia se encantou pela noiva dele. Que isso, Dori? Ele solteiro, rico, se encantou. O que aconteceu? A mania de grandeza aí deu muito errado. Deu muito errado. É isso, popularmente falando, é a mania de grandeza que deu completamente. E ele contava essa história para mim, conversando, e a gente dava orientação sobre como tentar resolver, mas eu não esperava da noiva. E eu sei que o que aconteceu, vou resumir. O dono da construtora ficou com a noiva do baixinho. E o apartamento? Que ganhou um apartamento do dono, porque casou com ela, e ele, baixinho, ficou sem a dívida e sem a noiva. E falou, e aí, como é que ficou? Bom, aprendi uma coisa, doutor. Eu agora só vou pegar um financiamento que eu possa pagar, um apartamento tipo kitnet, bem pequeno, e a minha futura noiva também vai ser, não digo feia, mas não vai ser maravilhosa como aquela, porque eu entrei no financiamento, perdi dinheiro, perdi a noiva, perdi meu tempo e não consegui nada. Eu fiquei com dó do baixinho, mas ele se livrou da dívida. Dori, agora só para finalizar e voltar um pouquinho, há cursos de educação financeira, né? Deve existir, até na infância, eu diria. E, de repente, até coisas gratuitas que as pessoas podem procurar. Talvez em um outro podcast a gente podia até dar algumas dicas de como entender um pouquinho mais sobre essa questão de equilibrar as contas, né? Gastos e o recebimento, para que a gente viva melhor, não é? Deu um passo de cada vez e não deu um passo maior que a perna, né? Sim, isso daí. Isso. Lembra-se do baixinho, não invista tanto. Que você ainda pode perder o bem principal, que no caso dele foi a noiva. Bem, a gente está terminando mais um podcast, Pode Falar Dori. Terça-feira que vem tem outro, né, Dori? Estaremos aqui. Abraço a todos.